E aí, reforçando o que você falou, né, Ivan? O deixar ir, ele é uma postura muito mais interna do que externa. Não adianta, eu não tenho contato com ele, eu não falo com ele, mas por dentro eu quero muito falar, eu quero muito ter contato. O externo pode ser o início do interno, mas o externo não substitui o interno. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso deixar ir internamente, eu preciso deixar ir aqui na minha testa, eu preciso deixar ir aqui no meu coração. Então, eu preciso deixar ir na minha fé, eu preciso deixar ir porque realmente eu deixei e eu descansei. E aí eu não tenho contato, não tenho vontade de ter contato, tá tudo muito bem. E se eu precisar ter um contato específico também, está tudo muito bem. Então, às vezes, o externo é o início do interno. Mas se eu tenho o externo e eu não tenho o interno, não funciona, tá? Isso acontece demais com muita gente que nos procura. É uma força muito grande para o externo, é uma força muito grande para não falar, uma força muito grande para não atender, é uma força muito grande para não xingar, para não ofender. É tudo com muita força. E essa força, gente, cansa demais. Essa força é pesada demais, não nos leva à solução, não é um deixa ir de verdade. É isso que a gente precisa ter atenção, é de como estamos vivendo, né? Ele pediu o divórcio foi assinado e 15 dias depois ele largou a OM. Tem mais informação. Mas o quê? Ele está morando perto de casa. E aí ela fala sobre as contas no Facebook, que ela tem duas, ele só tinha uma, e recentemente ele criou uma outra conta. Vamos lá, Cláudia. Em relação ao ele ter pedido o divórcio, saiu de casa, pediu o divórcio, foi morar com a Amy, 15 dias e se separou. Características da confusão mental que o homem passa, que o homem vive. Deixa eu te contar uma característica do homem. O homem, ele é rompedor. Ele toma decisão. O homem faz, pronto, e acabou. O homem não pensa. Vamos ser bem claro, bem objetivo. Se fosse numa comparação de tomada de decisão entre o homem e uma mulher, o homem é meio burro nesse sentido. Porque ele não pensa no que está fazendo. Ele vai lá e faz. E depois ele vê o que aconteceu e tenta consertar. Uma mulher, ela vai pensar 10 vezes. Ela vai analisar todos os pontos. Vamos lá, uma mulher que quer se separar, que está insatisfeita. Normalmente ela vai pensar para onde ela vai, como vai ser a moradia, a vida financeira dela. Normalmente, a pressão aumentou, ela vai para a casa da mãe. Ela vai ficar na casa da mãe 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4... até ela ter certeza que aquela situação de fim do casamento é realmente um fim para ela. Só depois ela vai pedir o divórcio. Um homem, ele sai de casa, na verdade ele já sai de casa querendo assinar o divórcio. Porque para ele acabou, para ele aquilo ali é a solução da vida dele. E por isso tem esses arrependimentos, essas situações. Porque, na verdade, era só uma amante, uma saída, uma paixão de verão, de carnaval, de Natal, enfim, que tanto acontece por aí. Mas na cegueira do homem, ele não enxerga com tanta clareza tudo isso. Por isso que 15 dias depois ele larga o AM, só que aí não tem coragem, não tem força, tem vergonha, e por isso não volta para casa, por isso não consegue se arrepender, porque ele vai muito fundo. Ele não simplesmente saiu de casa e passou um mês fora e voltou. Ele saiu de casa, ele pediu divórcio, ele disse que não amava mais, ele mexeu com muita coisa, ele foi muito fundo.
por isso ele tem muita dificuldade em fazer esse caminho de volta. Não é fácil fazer o caminho de volta. Não é fácil. Rosângela, por que você está passando tanta mensagem para ele? E ele não quer te responder, ele não quer falar com você, ele não quer perguntar por você, ele foi embora. Se ele quisesse essas informações, ele estaria aí com você, ele foi embora. E aí você precisa deixar ir. Ele, nesse momento, ele não quer estar com você, ele não quer informações sobre você, ele não quer falar sobre você. O que precisa te gerar incômodo, Rosângela, é que o seu marido não está na sua casa. O que precisa te gerar incômodo é porque o seu casamento acabou e você está vivendo essa situação. E buscar respostas que te ajudem a restaurar o seu casamento. Porque é o que a Alessandra falou. Se incomodar porque ele está fora de casa e ele não me responde, ou não me dá atenção, não me responde direito, fala mais com meu filho, isso não deveria ser um incômodo, porque isso é natural mediante a posição que ele tomou. Então, se ele saiu, é porque ele não quer estar com você. E o incômodo deveria ser, por que ele não quer estar comigo? Por que eu estou vivendo essa situação? O que aconteceu? O que eu não enxerguei? O que passou por aqui e eu não vi? Essa é uma das situações que a gente vai tratar com muita profundidade no programa Raízes. É entender o porquê que eu estou vivendo determinada situação. Aprender a olhar para mim. Aprender a olhar para as circunstâncias. Aprender a olhar para minhas raízes, para o meu passado, para minhas origens. Porque lá estão as minhas respostas. Isso aí. Bom? Vamos lá. Érica Souza agradece pela resposta. Cristiane Silva, ele é assim, já foi psicóloga, ela deu o diagnóstico e você já disse tudo. Ok. Denise Gonçalves, vocês não acham que o narcisista muitas vezes pode estar escondendo que no fundo ele se sente muito inferior aos outros? Essa é a maior dor dele, né? Exatamente. É por isso que é uma patologia, Denise. Sim, a patologia do narcisista é isso. É a maior dor dele. Ele sente tanta dor em se sentir inferior que ele cria um personagem. Ele cria um modo de vida para se proteger dele mesmo. Sim. Só que isso é algo que só um profissional consegue tratar com ele. Entendeu? E eu vou mais fundo. É muito difícil tratar o narcisista. Primeiro porque, justamente por causa de tudo que ele construiu, ele não assume que tem essa dor. Ele não assume que ele se sente inferior. Ele não assume a fraqueza dele. Por isso que é muito difícil um tratamento. E aí o que a gente vai ter, na verdade, é alguns colegas profissionais dizerem, inclusive, que não tem cura o narcisismo. E a gente também não diz que tem cura, mas a gente acredita em tratamento e a gente acredita em evolução, em melhor, em todo aquele que busca ajuda e que se abre, né? E que reconhece, na verdade, que precisa de ajuda. Esse é o princípio da evolução, de entender. A cura está em nós, né? A cura está em nós, exatamente. Ok? Denise continua dizendo, meu marido é muito orgulhoso e se sente inferior porque eu sou mais bem sucedida que ele. Mas quem vê acha que ele é super seguro. Não entendi. Meu marido é muito orgulhoso e se sente inferior porque eu sou mais bem sucedida que ele. Mas quem vê acha que ele é super seguro. É uma capa, né? É a proteção dele. Ele coloca ali a capa de super seguro para que as pessoas vejam que ele é super seguro. E essa relação do casal, Denise, é um pouco mais profunda do que somente, né, esse orgulho e essa capa. É algo que normalmente atinge os dois.
os dois. Por isso que a gente precisa olhar para trás, por isso que a gente precisa olhar para as nossas raízes. Porque não é natural, dentro de um casal, o homem se sentir inferior à mulher, mas também não é natural a mulher assumir essa posição de provedora. De muito mais bem-sucedida. Então, assim, ambos têm situações para serem tratadas. E não é à toa que Deus uniu o propósito de vocês. Porque a dor de um é a cura do outro e a dor do outro é a cura de um. A questão é entendimento, a questão é paciência, a questão é amor, a questão é conversa. Que talvez tenha faltado, mas pode começar a acontecer a partir de um posicionamento, a partir de um entendimento, a partir de uma mudança. E reforçando, né? Manifestar características de um narcisista não significa que seja um narcisista, não significa que essa é a sentença ou o diagnóstico. Então, fato de causar ira, você precisa cuidar do seu coração, das suas emoções. Porque não pode ser uma ira, uma emoção ou um sentimento que move as minhas ações. As minhas ações precisam ser movidas por justiça, por entendimento do certo e do errado. É certo fazer isso, eu vou fazer. Por quê? Porque é certo. Não porque eu tô com ira, não porque eu tô com raiva, não porque me feriu, não porque me machucou, não porque eu não gosto ou porque eu gosto. Porque é o certo a se fazer. Você fez um acordo extrajudicial. Se é um extrajudicial, ele é um acordo entre vocês dois. Então, sim, você precisa cobrar a ele, lembrá-lo, né? Ei, a gente tem um acordo, você não está cumprindo, existem necessidades, nós temos filhos. Ou seja, uma conversa amigável, uma cobrança simples. Não deu resultado, falhou na cobrança simples, não liga mais, não cobra e repensa no que fazer. Vamos para a justiça? Vamos cobrar judicialmente? Isso vai impactar em quê? Aí é uma análise que você precisa fazer. Se você vai por esse caminho ou não. Acredito que você já fez e você preferiu o extrajudicial. Tá tudo bem. Eu não vejo problema nenhum no acordo extrajudicial, desde que vocês consigam se entender. E para se entender, não dá para ter emoção nessa conversa. Tá? Um beijo no coração de vocês, uma boa noite e até amanhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.